Iniciar a resolução de mais uma questão 5 da FAMERP. A questão fala o seguinte: amostras das substâncias cloreto de potássio, cloreto de amônio, clorofórmio e sacarose foram colocadas separadamente e não necessariamente nessa ordem, em 4 tubos de ensaio contendo água, identificados como 1 a 4. Cada sistema formado foi submetido a testes de condutividade elétrica e pH. Os resultados reunidos na tabela seguinte. Então, os resultados foram reunidos, né? Então, temos a tabela aqui do lado direito. Então, primeiro passo, vamos só marcar as informações importantes. Então, condutividade elétrica é a informação que a gente tem que ter atenção. E pH também. Outra coisa que a gente tem que ter atenção é os sais, né? Nem todos são sais, claro, mas todos os compostos que foram informados. E aí a questão fala o seguinte: no tubo 1, a gente tem um sistema homogêneo. O que isso significa dizer? Que a substância, que eu não sei qual é, vou chamar de A, misturou com a água e tem uma única fase. E a gente sabe que a água é polar. Então essa substância também tem que ser o quê? Polar. A gente deduz isso. Ótimo, então essa é a primeira informação. Em seguida, fala assim, o sistema é condutor de corrente elétrica? Sim. Então, conduz corrente. E o terceiro fala que o pH é igual a 4,5. Então, isso aqui demonstra o quê? Que é um pH ácido. Então, eu vou colocar aqui ácido. E conduz corrente elétrica ao ser misturado com água. Então, quer dizer que aqui a gente tem uma solução que conduz corrente. E a gente tem que lembrar que uma solução conduz corrente quando é o quê? Um composto iônico mais água. Por exemplo, pode ser um sal, uma base, um óxido no caso, um óxido básico, né? Mais água, todos esses conduzem corrente. Então, olha só, agora vamos olhar os compostos que a gente tem. Agora vou colocar o pondar de cor. A gente tem o KCl, o NH4Cl, temos o HCHCH3, assim, a Cl3, e temos também a sacarose. De cara, olha o que a gente sabe. A sacarose, ao dissolver em água, ela não forma íons. Logo, ela não conduz corrente. Então, não conduz corrente. Mas, como ela dissolve em água, a gente tem um sistema que é monofásico. Então, só uma fase. E a sacarose, por não liberar íons nem H+, nem OH-, então o pH da solução tende a ser o quê? Neutro. Então, aproximadamente 7. Então, essa é a informação da sacarose que a gente pode deduzir, né, da sacarose. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente tem um sistema que é homogêneo.
pH 7 e não conduz corrente, ó. Olha aqui, ó. Nos itens aqui, ó. Homogêneo não conduz pH 7. A gente está falando da sacarose, ou seja, ó, esse aqui, ó. Então, nesse caso, a última opção é a sacarose. Então, esse item está certo, esse está certo e esse está certo. E esse está errado e esse está errado. Agora veja bem. A gente tem agora, por exemplo, também ó, o KCl. Então, o KCl em água, ele vai formar ou vai sofrer a dissociação iônica e vai formar esses íons aqui, ó. E esses íons, esse sal ele é derivado de uma reação de neutralização de ácido forte mais base forte. Logo a gente diz que esse sal é um sal neutro. Então ele conduz corrente, só que o pH seria o quê? Neutro. Ele não iria alterar o pH. Então olha só, onde é que ele se encaixa? O KCl, desculpe. O KCl, ó, ele vai ser homogêneo, vai se misturar com a água. Ele vai conduzir, por quê? Porque vai formar os íons. E não vai alterar o pH. Por quê? Porque é um sal neutro. Então aqui a gente tem que o segundo é o KCl. E dessa forma a gente já mata a nossa questão, ó. Aqui, ó, item A. O segundo é um haleto orgânico. Então esse haleto orgânico aqui, então o que é que acontece? Ele não se mistura com a água, porque ele tem um caráter apolar, ou pelo menos o caráter predominante apolar. E isso faz com que gere um sistema bifásico, ou seja, heterogêneo. Não conduz corrente, por quê? Porque não libera íons, e para conduzir vai ser liberar íons. E não altera o pH, porque para alterar o pH tem que liberar ou o íon H+, ou o íon OH-. E nesse caso aqui, o último, que é o cloreto de amônio, olha só, o Cl-, ele veio do HCl, que é um ácido forte. E o NH4, E+, ele veio de uma base fraca. Então a gente diz que o NH4Cl é um sal ácido. Sal ácido. Então, quando a gente coloca um sal ácido e água, vai formar o quê? Vai formar uma solução ácida. Por isso que o pH, ó, que estava em 7, cai para 4,5. E como forma íons, né? Ó, esse aqui é um íon, que é o cátion, o ânion, então conduz corrente. Então faz todo sentido a nossa resposta ser o item A.